Salve, salve, pessoinha querida! Saudações biológicas, professor Túlio Bastos! Esse é o nosso terceiro vídeo da supervisão final Enem 2019 e nesse vídeo a gente vai falar sobre membrana plasmática, estrutura e função, para que no vídeo 4 a gente fale sobre a fisiologia da membrana e dos tipos de transporte através dessa estrutura tão importante para a célula que é a plasmalema. Então roda a vinheta que a gente volta com tudo para esse vídeo 3 da nossa revisão final. Vamos lá! Pois bem, pessoa querida, lembre-se o seguinte, membrana plasmática é um dos primeiros componentes estruturais que surgiu ao longo da evolução da célula e um dos mais importantes, exatamente porque a função da membrana plasmática é delimitar o conteúdo celular e separar o conteúdo interno do ambiente externo, mantendo a integridade daquilo que tem dentro da célula. Então a membrana é muito importante. Qual é a composição da membrana? Segundo o modelo mais aceito hoje pela ciência, que foi proposto aí no início da década de 70 por Singer e Nicholson, o famoso modelo do mosaico fluido, a membrana é um mosaico constituído por uma bicamada de fosfolipídios, tá? Moléculas de fosfolipídios, que é uma das categorias de lipídio, a gente vai estudar isso mais a fundo lá na bioquímica, associada a moléculas de proteínas. Então imagina, uma primeira camada, dá uma olhada aqui ó, na figura, eu vou deixar a figurinha aqui para vocês. Vocês têm uma primeira camada de fosfolipídio com a sua face voltada para fora, uma segunda camada de fosfolipídio com a sua face voltada para dentro, entre elas, por causa das caudas se repelirem, há um movimento fluido constante entre uma camada e outra para a formação da bicamada e em uma série de pontos há proteínas enfiadas ou apenas na face interna. Então, na verdade, nós temos estruturalmente dois tipos de proteínas. As proteínas integrais ou intrínsecas, que a gente pode falar que elas são proteínas transmembranas, elas vão da face externa até a face interna da membrana, passando pelas duas camadas, pela bicamada completa, tá? Então elas servem muito como canais de transporte de substância para dentro ou para fora da célula, e também existem proteínas que estão apenas na face interna da membrana plasmática, e que, portanto, são classificadas como proteínas extrínsecas ou periféricas. Voltando para que vocês possam guardar isso belezinha. A membrana plasmática, então, é uma bicamada de fosfolipídios associada a proteínas de dois tipos. As proteínas enfiadas integralmente, que são proteínas intrínsecas ou integrais, e as proteínas contidas apenas na face interna da membrana, que são as proteínas extrínsecas ou periféricas. Essas têm mais a função estrutural. Tá tranquilo? Qual que é a principal função, então, da membrana? A principal propriedade dessa estrutura tão importante para a célula é a sua permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é a propriedade mais importante da membrana e implica que a membrana tem a capacidade de controlar tudo que entra e tudo que sai da célula de acordo com a sua conveniência. Isso mesmo, de acordo com a sua necessidade. De certa forma, ela deixa entrar até um mamute caso haja necessidade. Então, ela não é apenas semipermeável, porque a semipermeabilidade implica a passagem apenas de água. A membrana vai além. Ela tem permeabilidade seletiva. O que isso significa? Significa que ela consegue controlar, por meio de uma série de transportes que a gente vai ver no próximo vídeo, tudo que entra e tudo que sai da célula. Para a gente terminar esse vídeo, vamos falar um pouquinho das especializações dessa membrana plasmática. A membrana ela tem aí de 6 a 10 nanômetros.
ela é muito fininha, ela é nanométrica, tem espessura nanométrica. E ainda assim, ela consegue efetuar essa série de funções importantes, principalmente a permeabilidade seletiva. E ela também desenvolve uma série de outras funções por causa das suas especializações. Quais são as principais especializações da membrana? Microvilosidades, desmossomos, interdigitações, zônulas de oclusão, junção comunicante e os plasmodesmos ou plasmodesmatas. Vamos falar sobre cada um deles. As microvilosidades são especializações como se fossem dedos de luva. Dá uma olhada nelas aqui, ó. Elas são responsáveis por aumentar consideravelmente a superfície de absorção de nutrientes. Então, elas estão presentes em epitélios com alta capacidade de absorção, como o epitélio intestinal e o epitélio dos túbulos renais. Lembra lá do túbulo contornado, da alça néfrica? Essas regiões aí apresentam vilosidades ou microvilosidades da membrana plasmática. Segunda especialização seria as junções comunicantes. Como o próprio nome diz, os nexos ou junções comunicantes, elas são pontes citoplasmáticas de transferência de conteúdo entre uma célula e a célula vizinha. A mesma coisa acontece com a terceira especialização, que é o plasmodesmo. No entanto, junção comunicante está em célula animal e plasmodesmo é exclusivamente encontrado em célula vegetal, em célula de planta. Já a zônula de oclusão, que seria a quarta especialização, oclusão, fechar, ela vai vedar o espaço entre duas células vizinhas, impedindo a transferência de substância entre elas. Nesse caso, se a substância não pode passar entre as células, ela é obrigada a passar dentro da célula e está muito mais associada à permeabilidade seletiva. Então, ela está mais sujeita ao controle celular, o que é algo muito importante para a célula e para a manutenção da sua integridade. E por último, nós temos os desmossomos. Os desmossomos, eles são, assim como as interdigitações, eu deixei as duas especializações por último aí, elas são especializações que mantêm a adesão entre células vizinhas, a união entre células. O desmossoma é como se fosse uma placa de proteína, que é igual a costureira, como vai cirzir calça, vai costurar, a célula é como se ela costurasse a membrana de uma com a membrana da vizinha para mantê-las unidas. E as interdigitações, digital, dedinho, é uma dobra da membrana de uma célula que entrelaça as dobras da membrana da célula vizinha, como se fossem dedos entremeados com outros dedos. Isso também mantém a adesão, a união entre as células. Então, nós falamos de microvilosidades, desmossomos, zonas de oclusão, interdigitações, junções comunicantes ou junções do tipo gap e os plasmodesmos encontrados exclusivamente em células vegetais. Se você gostou desse nosso vídeo, compartilhe o conteúdo com seus colegas, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, dá essa força para o Projeto Biomentor. Continuar levando a biologia, a ciência do mundo vivo para alunos de todo o Brasil. Eu desejo para vocês um excelente estudo e um ótimo aprendizado. Um grande abraço. Valeu!